dele. Vamos ver se foi. Graça e paz. Boa noite a todos aqueles que estão aí entrando na live. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Queremos te agradecer nessa noite. Que Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu só peço para vocês nesta hora que vocês possam estar falando para nós se o som tá bom, né, se a imagem tá boa, para nós estar dando uma olhada aqui, uma melhorada aqui nessa filmagem aí, tá bom, meu querido? Vai dando um likezinho aí, vai compartilhando essa live em nome de Jesus Cristo. Carol, o Ronaldo entrou. Graça e paz, Carol. Graça e paz, Ronaldo. Seja bem-vindo. Falando para nós aí, meu querido, se tá bom a qualidade da iluminação aí, o som tá chegando bem também para vocês aí, porque hoje só bênção do Senhor Jesus. Vai dando o seu likezinho aí, seu joinha, vai compartilhando aí com outras pessoas, meu querido, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando com o tema de escala de valores. Escala de valores, meus queridos. Vai compartilhando aí, fala pra nós aí, dá o seu comentário. Fala pra nós se tá bom a iluminação, se tá bom o som, tá chegando bem pra vocês aí, por favor aí, pra gente estar dando uma arrumada aqui em nome de Jesus. Compartilhar. Vai convidando aí, meus queridos, vai chamando o pessoal. Ronaldo, tá legal, o Ronaldo disse que tá legal, a Carol também disse que está ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Tá bom então, meus queridos, se vocês estão dizendo que tá legal, que tá bom, então daqui a pouco nós vamos começar Hoje ouvimos uma palavra abençoada pelo presbítero Ronaldo. Essa live aí. Aqui nós ouvimos a palavra quase agora há pouco. A palavra abençoada pelo presbítero Ronaldo ali da comunidade Ágape. Bênção de Deus. Foi bênção de Deus a palavra mesmo. Deus abençoe sua vida, vaso. Deus abençoe a tua vida. Presbítero Ronaldo, Carol, chegando aí nessa live junto conosco. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Glória a Deus pela sua vida, meus queridos. Vai compartilhando essa live aí, vai chamando mais pessoas para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e para aprender um pouco mais para o seu casamento, né? E para você que vai estar se casando ou está namorando, para você já estar pegando o caminho certo, a posição certa, o rumo certo, para você estar aprendendo alguns valores que Cristo tem para você, igreja do Senhor Jesus. Meu pai entrou também aí, o seu João Batista. Deus abençoe sua vida, pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se eu não me engano ali, acho que o pastor Cal também está ali, o pastor Cal. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo, pastor. Deus te abençoe. Meus queridos, vai dando uma compartilhada aí, compartilha com seus amigos, chama os seus amigos aí, meus queridos. Vai chamando eles para a sala, aí abre uma sala, compartilha aí, chama ele para
eles para estar juntamente conosco em nome de Jesus Cristo, para a gente estar iniciando aí, em nome de Jesus, aonde vai edificar a sua vida, edificar a minha vida em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Aleluia. Vai compartilhando aí, meus queridos. Vai chamando seus amigos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridãos. Vamos lá, pessoas. Vamos lá, irmãos em Cristo Jesus. Vamos começar essa ministração aí para você, casal, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, querida. Bora lá. Bora lá? Eliane Melo tá com a gente, João. É o pastor Cal mesmo aí, pastorzão. Deus abençoe sua vida, pastorzão. Pastor Alcione entrou agora. Deus abençoe tua vida, pastora. Saudades de você, pastor Lu. Manda um abraço para ele aí, um forte abraço. Logo mais estaremos juntos, cultuando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos. Meus queridos, graça e paz, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu sou o Reginaldo da Leia. Eu sou a Leia do Reginaldo. E juntos somos casados para sempre, há 13 anos. Pai de uma filha linda, Amanda, e da Daniele. Abençoados pelo Senhor. Meus queridos, nós vamos falar sobre a escala de valores. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Lucas que uma mulher, ela perdeu uma dracma, ou uma moeda, né? E essa moeda, ela tinha muito valor para aquela mulher. E a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela procurou com diligência, né? Varreu toda a casa, acendeu as candeias, porque aquela moeda tinha muito valor para aquela mulher. Então, meus queridos, a escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado, porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores e prioridades devidamente ordenados do conceito mental, não consegue tê-los na prática. Acabam deixando que aquilo que é urgente, tome o lugar daquilo que é importante. Meus queridos, muitos cristãos estão desordenados. Eles não sabem o que é viver, né, uma escala de valor. Eles não estão nas Escrituras do Senhor. Eles não estão com uma base bíblica. Eles não estão devidamente seguindo o que a palavra de Deus diz. E muitos estão desordenadamente fora das Escrituras do Senhor. Eles estão mentalmente conscientes, mas eles não estão tendo uma prática da palavra do Senhor. Eles não estão na prática da palavra do Senhor. Eles não estão praticando o valor da Escritura. Por isso que estão desordenados. Então a palavra vai nos falar que eles estão deixando, né, aquilo que é urgência no lugar daquilo que é importante. O que é importante? É a palavra do Senhor. É o que as Escrituras ela nos diz.
E eles estão deixando as escrituras e indo para a urgência. O que é urgência? É algo que eu preciso, é algo que eu vou comprar, é algo que eu quero. Então eles estão deixando a palavra de lado e estão indo naquilo que não é uma base bíblica, né? Eles estão o quê? Eles estão buscando coisas para a sua vida que não é importante. Porque o que é importante aqui é os valores que Cristo, que Deus, né? Jesus deixou nas Escrituras para nós. E aquela mulher da parábola da dracma perdida, ela foi atrás. A dracma era importante para ela. Ela tinha que encontrar aquela moeda porque era importante para ela. A primeira coisa a ser feita ao ordenarmos os nossos passos é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus. Aquilo que a Bíblia nos ensina. E depois nós temos que lutar por fazê-la funcionar. Então a Bíblia nos ensina o que é uma escala de valor. A Bíblia nos ensina que o maior valor para a nossa vida é Deus. Ele é o importante. E muitos estão desordenados porque não sabem e não entendem que na sua vida, primeiramente, tem que ser Deus. Dentro dessa introdução que foi passada, o que nós temos que entender e ver? Que dentro de uma ordem, de uma escala de valores, nós temos uma missão, temos que ter a visão e um propósito. Porque Deus, Ele se permitiu que o seu Filho amado, Ele viesse na terra, se fizesse carne por amor a nós. Mas Ele não veio sem propósito. Ele veio com um propósito. Então Ele veio em missão. Então nós temos que entender que nós temos que ordenar uma escala de valores para as nossas vidas, para ter um objetivo final, para alcançarmos o propósito, os valores que Deus já depositou sobre as nossas vidas, como pessoa, como marido e mulher, como filho, como líder espiritual. Então nós temos que organizar, sabermos organizar essa escala para que a gente venha cumprir o propósito a qual Deus nos enviou. E essas escalas de valores são uma pirâmide, né? Primeiro Deus, segundo eu, terceiro família, quarto trabalho e quinto igreja. Pode ver que é primeiro é Deus, segundo eu, terceiro família, quarto trabalho e 5 igreja. Porque é interessante, né? Quando nós fazemos essa dinâmica da mão, nós trazemos a um bom entendimento. Quando eu coloco o dedo para cima, automaticamente eu estou direcionando, eu estou dando um sentido, céu, né? Habitação do Altíssimo, do trono, do Todo-Poderoso. E as demais, isso é o que? Uma vertical. Mas aí as demais coisas é na horizontal, ou seja, nós fomos gerados em Deus, mas as demais coisas é serviço, é missão, é propósito. Então nós temos que ter isso como uma ordem de uma escala bem ajustada e organizada, para darmos seguimentos e alcançar os propósitos. Sim, a escala que vem primeiro Deus, ela está na vertical, então Deus é primeiro, né? Que nem minha esposa diz, e os restos estão na horizontal. Então, em primeiro lugar, é Deus. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em nossas vidas, sempre será Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado pelo próprio Senhor. Vai estar escrito lá em Mateus capítulo 12, verso 28 até o verso 30, que vai dizer assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, e o único Senhor amarás
pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O primeiro mandamento que foi dito, que foi dado, Deus falou, Jesus falou: ouve, ó Israel. Então nós temos que ouvir, nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus, ele nos declara que se quiséssemos segui-lo como os discípulos, que deveríamos reconhecê-lo em primeiro lugar em nossas vidas, na frente das pessoas que mais amamos. E é interessante que nesse versículo que é exposto aqui, né, no livro de Marcos, vai dizer assim: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui nós encontramos 4 pilares necessários para nós deixarmos em ordem essa escala de valores, para nós entender Deus, prioridade. Ele é primacia, ele é o início, ele é o que tem mais valor. Então ele é primícia, ele está ali na prioridade. Aí quando ele vem e fala, né, sobre esses 4 pilares, coração, alma, o entendimento, aqui é a nossa mente, e a força, né, aquilo que nos dá a vitalidade, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que o coração é físico, é o centro dos nossos sentimentos, é onde nós guardamos e depositamos todo que é tipo de sentimento, seja ele bom, seja ele ruim, é lá que fica guardado todo tipo de sentimento. Ele é o centro dos nossos sentimentos. Aí automaticamente vem a alma, é algo espiritual. Para quem? A quem nós estamos alimentando? A nossa carne, né? Ou o nosso espírito, a nossa alma, a quem nós temos alimentado. Então o Senhor está dizendo: olha, amar primeiro o Senhor teu Deus, mas sabemos que nós estamos na terra e que nós temos que cuidar de algumas etapas, né? E depois ele vem da nossa mente. A mente, querido, é o que mais tem se falado nos últimos tempos. A inteligência emocional, né? Que o que é? A razão, é a mente, onde ou nós buscamos entendimento na palavra de saber quem é Deus e trazer com isso, com que flua essa escala de valores. E a força quer dizer o que? Dependência, confiança. É saber que não somos autossuficientes, mas que sempre vamos precisar de Deus. Vamos precisar de uma força sobrenatural no tempo da dor, no tempo das batalhas, das lutas, das nossas guerras. É Ele, querido, que nos deixou disponível o Espírito Santo Consolador para nós, que vai afetar todas as nossas áreas. Então, querido, há pilares. Nós temos que ler a palavra do Senhor com entendimento e saber o que o Senhor está falando para nós por esses tempos, para nossa casa, para nossa família. Então nós não podemos esquecer, primeiro é Deus. Sempre vai ser Deus, não tem como, né? É que nem Jesus está falando, ele está declarando, né? Se você quiser me seguir e ser meu discípulo, você tem que ser, eu tenho que ser primeiro na sua vida. Deus tem que ser primeiro, né? Não tem como, eu tenho que reconhecer Ele em primeiro lugar em todas as coisas. Até do lado das pessoas que nós amamos. Para mim ser discípulo do Senhor, eu tenho que seguir Ele, Ele tem que ser o meu objetivo, Ele tem que ser a minha meta, né? E eu tenho que declará-lo na frente daqueles que eu amo, né? Então, ó, olha só, como uma coisa vem puxando a outra. Lucas capítulo 14, verso 26, 27 e 33 vai dizer assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filho, e a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Verdade. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Meu querido, esse versículo ele é muito forte. O Senhor deve ser prioridade, independente de qualquer outro familiar na sua vida.
A palavra do Senhor está dizendo para nós, em Lucas capítulo 14, verso 26 e 27 ao 33, que o Senhor é prioridade independente de outro ou qualquer outro familiar, independente de pai, independente de mãe, independente de cônjuge, independente de irmão, independente de qualquer coisa. Deus é a prioridade, independente de filho. Deus sempre vai ser a prioridade em nossas vidas. Por isso que na escala de valores ele é o primeiro. Ele sempre vai ser o primeiro. Se você for escolher entre seu filho e Deus, você tem que escolher Deus. Porque ele é prioridade. Entre escolher o seu cônjuge e Deus, você tem que escolher Deus. Ele é prioridade, né? Deve ser o primeiro em nossa lista de escala de valores. Deve vir antes da nossa própria vida, de nossos bens e de qualquer outra coisa. Meus queridos, Deus é a prioridade. Independente do bem que você tem. Você pode ser rico, você pode ter mansões, você pode ter dinheiro, você pode ser bilionário. Mas Deus, ele sempre tem que vir independente de qualquer coisa. Vamos para a palavra? Jó, quando ele perdeu tudo, Jó sabia que Deus era um Deus do sobrenatural, Deus que poderia mudar a sorte dele. Então Jó, ele tinha Deus como uma escala de valor em sua vida. Jó era rico, Jó tinha plantações, Jó tinha gado, Jó tinha casas, Jó tinha tudo. Mas Jó perdeu tudo. E ele sempre teve como prioridade Deus em sua vida. Jó nunca negou Deus. Quando a sua mulher chegou até ele e falou assim: abandona esse Deus, ele falou para sua mulher: você está louca. Porque Jó sabia que Deus tinha um valor tão grande para a sua vida. E ele sabia que a prioridade dele era Deus. E eu tenho certeza que ele confiava tanto que ele sabia que Deus poderia tirar ele daquela situação. Ele perdeu tudo, mas sua prioridade sempre foi Deus. E o interessante nisso é que o quê? Jó, quando nós falamos, retratando aqui da história de Jó, você vem de uma história de primeiro capítulo até o capítulo 41, contando a história de um homem, de seus amigos, da sua esposa, tudo posicionamento. Mas no primeiro versículo, logo no primeiro capítulo, o Senhor vai dizer assim que Jó era um homem íntegro e justo. Ou seja, Jó, ele tinha todos os seus bens, era um homem rico, muito rico, era rico na sua vida financeira, rico porque tinha vários filhos, tinha uma esposa que estava com ele. Esse Jó, ele era rico. Mas quando eu leio o capítulo 42, eu vejo a prosperidade de Jó. Por quê? Porque riquezas, querido, quem trabalha, como tem um dito popular, né, quem acorda cedo, quem madruga, Deus ajuda. Então, Jó, ele fazia o seu caminho, fazia para ter a recompensa do seu suor, do seu trabalho. Mas aí eu vejo no capítulo 42, quando ele fala assim: olha, eu conhecia só de ouvir falar. Então eu vejo a prosperidade de Jó aí. Porque ele teve a prosperidade do quê? No conhecimento, na sua vida espiritual. Por mais que ele acreditasse, ele sabia que tudo que ele tinha era Deus que tinha provido. A partir daquele momento, depois que ele teve várias perdas, passou pelo processo de perdas, ele entendeu que independente das suas perdas, o importante era que Deus estava com ele. Ele soube quem era Deus na vida dele, independente dos bens, independente da família que se perdeu, mas Deus o restituiu em dobro. Então eu tenho uma certeza que quando nós classificamos, nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, mesmo que nós venhamos perder, passar por injúrias, passar por engano, sermos humilhados, o Senhor ainda tem uma resposta de restauração. O Senhor tem um renovo, o Senhor tem uma nova história, o Senhor tem abundância. Então não é uma questão de eu trocar olha, eu não quero, você pediu para eu escolher, eu prefiro então servir a Deus. Porque em Deus há perfeição.
A Deus há poder de mudar a escolha, a indagação que nos foi feita para escolher a quem devemos servir, a quem devemos seguir. Mas quando eu automaticamente eu digo, Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo assim, a causa que eu estou passando, a situação que eu estou passando, entre escolher o Senhor e a pessoa que eu amo aqui na terra, seja esposa, seja filho, seja bens materiais, eu estou dizendo que o Senhor está no controle da minha vida. Porque no Senhor eu não encontro mentira, eu não encontro traição, eu não encontro fofoca, eu não encontro humilhação. Do Senhor eu encontro fortalecimento, motivação para seguir salvação. Então vale a pena nós escolhermos Deus e colocar Deus na escala de primacia, de primeiro. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Vou dar um exemplo tão simples. Eu e a Leia somos casados, né? Se porventura ela, de repente, né, se afasta dos caminhos do Senhor, e eu estou na igreja, ou vice-versa, e ela vem e fala para mim assim, que não quer mais que eu vou para a igreja, não quer que eu estou na igreja, ou ela vem de confronto com aquilo que eu acredito, com a minha fé, e fala para mim, ela impõe, ou eu, ou a igreja, ou você, ou Deus, ou eu, ou ela, ou Deus, eu vou ter que descartar, eu vou ter que fazer um sacrifício, eu vou ter que sacrificá-la, porque o importante para mim, e o maior valor para mim é Deus, não é ela, porque Deus vem em primeiro lugar. Se ela não está comigo, andando juntamente comigo, ela não quer andar mais comigo, e está trazendo algum confronto dentro da minha casa, e ela faz isso para mim, fala isso para mim, eu vou ter que sacrificar, porque Deus é em primeiro lugar. Não é ela em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. É porque todo sacrifício diante de um altar que eu estabeleço dentro da minha casa tem recompensa. Porque assim foi com Abraão. Sim. Né? Deus pediu o seu filho, seu único filho. Então automaticamente quando o Abraão ele obedeceu, ele falou, olha Senhor, o Senhor quer? Ele colocou sobre o altar o sacrifício, o Senhor o respondeu. Então automaticamente quando eu tomo a decisão de escolher a Deus, a obedecer a Deus, a ouvir a Deus e permanecer, não é igreja, permanecer em Cristo, automaticamente eu estou dizendo, aqui está o meu sacrifício. Porque querido, quando eu vejo o rei que teve que abrir mão de sepultar a sua esposa para poder cumprir a vontade e não poderia mostrar na sua feição tristeza alguma depois do Senhor ter tirado a formosura, a beleza dos olhos do rei, e ele obedeceu, houve recompensa. Houve recompensa. Então vale a pena deixar e permanecer e colocar Deus como prioridade, numa escala de prioridade nas nossas vidas. É que nem diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, né? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino primeiro. Nós temos que buscar a Deus primeiro. Deus é a prioridade em nossas vidas. E as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, meus queridos. Na escala de valores, pelas escrituras sagradas, Deus é o primeiro. Não tem como. Nós temos que sacrificar. Né? Como minha esposa disse, né? Quando Abraão foi lá sacrificar o seu filho, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia que o seu valor ali, sacrificando o seu filho, Deus ele poderia providenciar o cordeiro, como Deus providenciou, né? Então nós temos que o quê? Nós temos que fazer primeiro o reino de Deus, é o reino de Deus. Tudo é o reino, não tem como, é o reino. E o Senhor ele vai, né, assim acrescentar tudo nas nossas vidas. Isso não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas que elas vêm depois de Deus. As outras coisas sim, irmãos, elas cabem em nossas vidas, mas primeiramente tem que ser Deus em nossas vidas. Dentro de uma prioridade. Não tem como, Deus é a prioridade, dentro de uma prioridade em nossas vidas. Deus é a prioridade, não tem como, meus queridos. A segunda agora é o eu. A segunda escala de valor vai falar sobre eu. E quando a gente vai falar sobre por que eu,
Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm uma identidade. Elas vão por vãs doutrinas, como a palavra diz. Hoje eu sou gospel, amanhã eu sou pop, depois de amanhã eu faço parte da dança, eu saio da dança e eu vou começar a dançar música circular fora, eu vou fazer parte de uma banda. Então nós não temos definição. A gente estamos tentando entender até hoje quem somos. Mas aí quando eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou deixar até uma pergunta, né? Quem você é? Você já se encontrou? Você já tem uma identidade? Eu não falo, querido, de uma unção, de eu sou pastor. Não, eu quero dizer e perguntar para você quem você é quando ninguém te vê. Quem você é? Você já sabe quem você é? Você já sabe quem você é em Cristo Jesus? Porque quando a gente vai falar sobre eu tenho entendimento que quando eu não coloco Deus como prioridade, como o primeiro da minha vida, eu não sei quem eu sou. Porque a gente quando nasce, né, a gente somos gerados no ventre de uma mulher, de uma mãe, nasce, automaticamente é feita a certidão. E lá vai constar o nosso nome, o nome da nossa origem, que são o sobrenome, que é do meu pai, da minha mãe, eu sei de onde eu vim, né? Eu tenho uma família, tenho uma ordem geográfica aí de morada. Só que quem você é em Cristo? Quem você é? Para que propósito você veio? Qual é a sua missão? Querida, a palavra do Senhor vai dizer assim que para todos, a todos a que Ele gerou, a todo que Ele formou, Ele fez para que o adorasse, que o louvasse. E que dentro disso nós somos servos. Nós viemos para servir. E aí a gente vai entender a questão dentro do casamento, da vida conjugal, o que é a vida conjugal quando a mulher ela tem que entender que ela é submissa. Querido, todos nós somos submissos a alguém, porque nós somos chamados para servir. Quando vejo Jesus lavando os pés dos seus discípulos e até mesmo do traidor, eu vejo ali não a humildade somente, mas eu vejo a servidão. Um Cristo que se fez servo para poder servir e por amor a todos. Ou seja, quem serve ama. Verdade. Quem serve entende o seu propósito. Então não é humilhação, coisas que colocaram nas nossas mentes, essa crença de que falar que a mulher é submissa é estar debaixo de um jugo. Não, a mulher ser submissa é ela ser serva. Ela está vivendo a palavra. E aí quando a gente nasce, a gente entende a nossa origem, aí nós temos a primeira identidade. Só que quando aceitamos a Cristo, se revela uma nova identidade. Nós reconhecemos e conhecemos um novo Pai. Nós temos o Pai de origem, que é aqui da terra, mas nós temos um Pai celestial. Nós somos direcionados a andar na missão que o Senhor nos propôs, na identidade daquilo que o Senhor nos chamou. Então nós aceitamos a Cristo. Mas hoje o que tem ocorrido? Nós aceitamos a Deus como Pai, a Cristo como nosso Pai, estamos na igreja, cantamos ou fazemos parte do louvor, ou pregamos a palavra de Deus, fazemos parte de algum departamento dentro da igreja, mas mesmo assim se encontra perdido. E na palavra, vamos na palavra, quando nós vamos ver lá em João 3,4, que vai dizer que tem um homem chamado Nicodemos, e ele diz e faz uma pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus, querido, ele respondeu sabiamente que o novo nascimento nada tinha a ver com o jeito carnal que ele tinha questionado. Era necessário que ele nascesse do Espírito. É por isso que tem as pessoas que estão em desordem. Elas diz que Cristo é o cabeça, mas não se ajusta com o corpo. Ela não se ajusta com o propósito. Ela não se ajusta com a chamada, com a identidade que ela tem. Às vezes é necessário nós passarmos por vários departamentos dentro da igreja para se encontrar, porque nós estamos em uma construção, nós estamos vivendo um novo ambiente, né? Eu sou nova filha de um pai, eu tenho meu pai terreno de origem, mas eu tenho agora um pai celestial. Eu tenho que entender isso. E automaticamente, quando Nicodemos ele veio com essa questão, ele não entendeu que o que precisa ser mudado, o que precisava ser mudado naquele momento, não era externo, não era o físico, não era a aparência, mas era o seu interior, a sua essência. A sua essência precisava ser mudada.
Então, quando nós colocamos em escala de valores, primeiro Deus e depois eu, é para eu saber quem eu sou. Aí eu venho, talvez você se esqueceu quem você é, e você se esqueceu que mesmo com essa nova identidade agora em Cristo Jesus, você quando entra no matrimônio, na vida conjugal, você gera mais uma nova identidade. Você não perde as anteriores. Você continua com uma origem, você continua agora tendo a origem celestial, porque você agora, depois que aceita Cristo, você tem a marca de Cristo em si, mas agora você tem uma nova identidade. Qual é a sua nova identidade? Como casal, agora eu deixei a de origem, o meu sobrenome de origem, e entrei agora para formar uma nova identidade junto com o meu marido, junto com o meu cônjuge. Família, né? É a família. Então eu deixei Deus em primeiro lugar na minha vida, e agora eu estou reconhecendo quem eu sou para chegar numa próxima etapa. Mas aí eu reconhecendo, eu crio uma nova identidade. Essa sua identidade vai mostrar quem você é. Ou seja, a identidade ela não muda. O que muda é a sua essência quando você aceita Cristo. E essa essência ela se revela muito mais quando você entra no matrimônio. Porque você vai aprender a ter domínio próprio. Não é porque é pé de guerra, não. É porque todo ajuste ele vai confrontar com o seu eu. E quando nós vamos entender o que eu sou eu, nós temos 3 eus. Quem são eus? O eu pessoal, o eu social e o eu profissional. E às vezes nós estamos o quê? Enquanto o marido fala assim, nossa esposa, você tem que saber falar, ser agradável mais com as pessoas, porque você às vezes é muito bruta no falar com as pessoas, como a comunidade, é dentro da igreja, é no seu social. E aí eu recebo isso como no meu eu pessoal. E aí começam os conflitos dentro do casamento exatamente por isso. Porque até o seu eu está em desordem. Até o seu eu você não se entende. Porque você ainda não conseguiu entender a qual propósito que você veio. Qual é a sua identidade. Só que aí eu fico com uma pergunta para você. Como está a sua identidade? Você consegue fazer uma avaliação? Como está a sua identidade? Mente, alma e espírito, como que está? Será que você consegue fazer uma avaliação agora? Porque essa é a oportunidade de nós começarmos a ordenar, colocar em ordem essa escala de valores. E aí eu pergunto, né? Como está? Será que você já perdeu? Aí eu pergunto, se você sabia qual era a sua essência, a sua identidade, você perdeu? Não se preocupe. Diferente do documento de identidade que você pode perder ou até mesmo ser roubado, você não precisa pagar pela segunda via. E sabe por quê? O preço já foi pago. Se você não entendeu quem você é em meio aos valores, a sua missão, eu quero dizer para você que a sua missão é servir. Descubra a sua identidade e retorne para a escala de valores e de seguimento da missão de servir. Assim como pais são 3. E dentro do matrimônio, você com o seu cônjuge é 1, você precisa entrar nessa escala de valores, de missão, visão e propósito. E saber que Deus, e em Deus, nós temos uma identidade que não pode ser roubada. Assim como a mulher perdeu aquela moeda dentro da sua casa. O Senhor está trazendo a luz através da palavra para que você entenda e enxerga que você tem valor. Priorize Deus como primacia da sua vida, que você vai voltar para a sua origem celestial. Se você perdeu o caminho, eu quero dizer que Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Dentro dessas prioridades, desse cuidado, aí sim vem a família em terceiro lugar. Certo? Sim, vem a família em terceiro lugar na sua escala de valor. A família vem em terceiro lugar. E muitas pessoas têm pensado que a igreja ou o ministério vem depois de Deus. A nossa família é a nossa terceira prioridade depois de Deus. Se nós negligenciarmos a família por causa da igreja e do ministério, por mais espiritual que pareça, nós estamos indo contra a palavra de Deus, meus queridos. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. Quantos homens
quantas mulheres têm negligenciado a família. Nós estamos indo contra a palavra do Senhor Jesus. Paulo diz que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Olha, se nós negligenciamos a nossa família, Paulo está falando que nós somos incrédulos. Se nós estamos negando, se nós estamos negligenciando, nós somos incrédulos, meus queridos. E Paulo ainda vai dizer, mais assim, falando com os crentes que iam à igreja, ele está falando para os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o lar, a família. Entendemos que a família veio antes da igreja na nossa escala de valor. Há um outro texto que declara que a família é a maior prioridade antes da igreja e do ministério. O que está acontecendo? As pessoas têm colocado a igreja em primeiro lugar e se esquecido da família. Meus queridos, e às vezes as pessoas têm colocado a família em primeiro lugar e têm esquecido também da igreja. O que eu vejo? Tem que estar que nem uma gangorra. Não tem que estar lá embaixo e nem lá em cima. Ela tem que estar no nível. Ela tem que estar, vamos dizer assim, 50-50. Né? Tem que ter um equilíbrio aí. Igreja, família. Família, igreja. Nada de mais e nada de menos. Tem que estar plenamente no nível, nivelado. Né? Mas se nós priorizamos a igreja primeiro, nós estamos negligenciando isso. Nós estamos sendo uma pessoa incrédula, né? Paulo, ele estava falando aqui, ele estava dando um conselho um conselho pastoral. Ele estava dando um conselho pastoral para os ministros, né, que estavam debaixo ali da supervisão de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, versículo 4, versículo 5 vai dizer assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha a palavra do Senhor que está nos falando. Como cuidará da igreja de Deus? O homem de Deus, meus queridos, ele deve ser modelo. Ele tem que ser exemplo quanto à sua família, para a sua família, para a sociedade. Ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser modelo, ele tem que ser fiel à sua esposa, ele tem que governar bem a sua casa e seus filhos. Caso contrário, ele não poderá cuidar da igreja e ministério. O que nós temos visto hoje? Muitos homens, pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, diáconos, estão na frente de um ministério, estão na frente de uma igreja, estão direcionando um povo, mas eles não têm governado a sua casa direito. Não têm sido marido de uma só mulher. Não têm levado os seus filhos no caminho certo. Né? Ele não tem respeitado a sua mulher. Quando nós falamos de fidelidade, nós não só falamos só do adultério, mas ser fiel dentro da sua casa, tratar a sua mulher com elogios, com gratidão, tratar ela bem, tratar os seus filhos, não tratar os seus filhos ou a sua esposa com agressões verbais. Então, se não tem condição de guiar a sua casa, como vai governar uma igreja? Como vai estar cuidando de um ministério? Como vai estar dentro de um ministério? Nós temos visto muitas pessoas que levam a palavra,
que pregam a palavra, que sobe em cima dos púlpitos e ministra a palavra do Senhor, louva ao Senhor, mas a sua casa está desgovernada. A sua casa não está nos valores bíblicos, não está nos valores da palavra, não está na escala de valor que Deus colocou diante da Bíblia, diante das Escrituras. Não tem como ser líder espiritual se sua casa é desgovernada, sua casa é bagunçada. Não tem como. E o que nós temos visto, muitos aí na frente de trabalhos, na frente de igrejas, ministrando a palavra, louvando, fazendo o trabalho e como fosse normal. Mas pela palavra do Senhor estamos totalmente errados. Se você não governa a sua casa, não é fiel à sua esposa, não dá direcionamento aos seus filhos, você não tem nem direito de estar governando o ministério. O interessante é que assim, o versículo ele vai falar sobre um governo, ou seja, é um governo, ou seja, uma responsabilidade, é um peso muito grande, ok? Então, já tem uma responsabilidade aí por ser governo, mas sobre esse governo tem um que governa todos, é Deus que nos governa, a Ele está a permissão de ir e vir. Se nós nos levantamos, é porque Ele deu a permissão, porque o governo dele é superior ao governo da terra. Mas quando eu tenho a direção de Deus, quando eu já reconheço a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo, eu preciso estabelecer esse governo sobre a minha casa, sobre os altares. É isso que nós temos trazido por esses últimos dias. Trazer os altares, há um governo de altares que tem que ser restabelecido, tem que ser refeito, tem que ser construído. Se necessário, esse governo, ele destruir tudo o que foi injetado como uma crença, como uma verdade, e hoje ele está em Cristo Jesus, ele precisa quebrar algumas crenças que o limitam e viver essa verdade que é a palavra de Deus. Não tem valor maior do que a palavra de Deus. Um governo que não ensine, não educa a sua casa, é exatamente o extrato do que nós estamos vendo nos últimos tempos. Quando o governo, ele sai da sua posição, ele traz uma educação ferida, que em vez de injetar valores, ele tira os seus valores do povo, dessa nação que ele cuida, que é a sua casa. Querido, você está tirando o valor maior que é a educação e o valor de prioridades da palavra de Deus. Como a gente está falando aqui sobre casal, sobre vida conjugal, você tem que entender família, né? Isso, você tem que entender que essa é a terceira prioridade, porque eu já entendi todas as outras. Então eu não posso mudar a família tem o seu valor. Por mais que a família tenha as pessoas que nós mais amamos, eu creio assim. Só que dentro daquele que mais amamos, é aqueles também que estão sujeitos a fazer com que me decepcione, a fazer com que eu chore mais. Porque dentro dessa escala, dentro dessa família e dentro desse governo, cada um tem a sua imperfeição. Mas temos que viver cada um no seu papel, como foi ensinado na aula passada. Sobre as suas responsabilidades e a sua liderança, o chamado que você tem dentro da sua casa. Cada um vivendo a sua posição. Aí se nós pegarmos o livro de Crônicas, né, a gente vai ver Ezequias. O seu pai, ele reinava. Então Ezequias, ele estava no ambiente ali e via que o seu pai estava fazendo tantas coisas erradas, mas que o seu avô tinha feito coisas certas. Então ele criou dentro dele uma escala de valor. Quando o seu pai morre e ele vai assumir o trono, quando o pai de Ezequias morre e Ezequias vai assumir o trono, Ezequias primeiramente ele pensa assim: eu tenho que trazer Deus para o meu reinado, porque se eu trouxer Deus para o meu reinado vai bem, o meu reinado vai explodir, o meu reinado vai, ele vai se alargar. Então Ezequias entende isso,
Então Ezequias sabia que Deus era o valor maior de qualquer coisa, da família, né, de tudo, do trabalho, tudo. Então Ezequias, ele traz Deus. E você conhece a palavra, muitos conhecem a palavra e sabem da palavra, como foi o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei próspero, ele prosperou, porque ele entendeu que ele tinha que trazer Deus, né, como governante da sua vida, do seu reinado. E a mesma coisa, muitas pessoas, muitos cônjuges, muitos líderes têm esquecido de Deus, não têm colocado Deus como governo, como governador da igreja, como governador da família, como governador da sua vida, não tem colocado, tem tirado Deus e tem governado sozinho. Na força do seu braço. Né? É por isso que o jeito que está, tem muitas coisas acontecendo e muitas coisas estão erradas. Por quê? Porque tem tirado a palavra, tem tirado as escrituras, não tem deixado as escrituras governar, não tem deixado as escrituras ser o principal, aquele que seja, aquilo que vai levar, né, a uma excelência. Então Ezequias, ele entende que ele, colocando Deus como governador do seu reinado, ele ia ter um reinado excelente em sua vida. Ele trouxe de volta, né? Ele trouxe de volta a essência, ele trouxe de novo as escalas de valor, né? A palavra diz que ele trouxe de novo, reabriu o templo, limpou o templo, trouxe de novo a adoração, trouxe tudo de volta para dentro do templo, né? Então ele entendia, né, que Deus tinha que governar sobre o seu reinado. E a mesma coisa hoje. As pessoas estão tirando Deus, né, do governo de tudo. Não tem deixado Deus governar a sua vida, a sua família, a sua casa, a igreja. É exatamente isso que eu já ia falar. É por isso que nós temos que entender o que é governo. Na última aula, o que eu falei? Gente, leia o livro de Provérbios, é de fácil entendimento, para você ter sabedoria e saber o que é exatamente o governo, a responsabilidade. E aí entra, né, quando esse rei, ele estabelece, reconstrói, né, refaz a porta da adoração, do templo. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele entendeu que ele foi levantado para uma missão. E nós temos que nos levantar e começar a analisar que nós somos levantados para uma missão. Depois, o que esse rei ele fez? Depois dele entender que ele tinha uma missão, ele parou e começou a olhar a situação. Ele visualizou o que tinha de errado, porque o povo estava perecendo, o que estava acontecendo, por que estava assim, e depois ele parou e analisou como foram os antepassados. Como que foi os demais reinados? Qual o reinado que deu certo e o que tinha naquela época? Nós temos que fazer uma avaliação dentro da nossa casa. Nós temos que fazer uma avaliação dentro do nosso ministério, da nossa igreja, na nossa comunidade cristã, na nossa vida social com as pessoas. Nós temos que saber olhar o que, de repente, você não alcançou o propósito porque você não parou para olhar o que você tem errado. Porque não adianta eu exigir mudança do outro, toda mudança inicia primeiro em mim. Porque quem visualizou, quem viu que está tendo alguma coisa errada foi eu. Então eu preciso mudar. Porque quando essa mudança aconteceu, levantar essa mudança em mim, automaticamente a postura do outro vai mudar em relação à minha pessoa. Porque eu não vou dar sim para tudo, eu não vou dar não para tudo. A gente vai ter um conhecimento, porque nós estamos o quê? Colocando Deus como esse governo. E aí quando eu venho deixando Deus como prioridade nessa escala de valores, aí eu reconheço quem eu sou, conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei qual é o meu propósito, a minha missão. Aí eu tenho lá a minha família como prioridade, ou seja, eu invisto na minha família, eu coloco um governo sobre a minha família, não um governo terreno, mas um governo celestial. Eu ensino, eu tenho uma educação cristã dentro da minha casa. Automaticamente eu vou para onde? Qual é o quarto? É o trabalho. Você vai olhar e vai falar, essa escala de vocês está meio estranha. Porque primeiro Deus, depois eu, terceiro família e quarto trabalho, não é outra coisa, outra situação, não, para entrar nesse quarto. Vocês vão ter uma explicação mais definida daqui a pouco. Por que o quarto é trabalho? Porque a palavra vai dizer assim, primeiro, né? Nós entendemos assim,
que como pessoa, como ser humano, nós temos uma falha muito grande. Nós excedemos muitos em algumas coisas e negligenciamos outras. Muitas vezes, eu posso dizer que, às vezes por causa de algumas responsabilidades e por causa de uma situação que é momento, eu já dei mais valor e dei mais prioridade para o trabalho do que para a família. Não negligenciei por total, mas tinha alguns papéis de mãe que eu não estava assumindo, que era eu que tinha que assumir. Mas porque quando nesse período meu esposo estava sem trabalhar, eu falava assim, não, eu não vou parar de trabalhar porque é da onde vem a dependência, a questão financeira. Então você vai lá e leva a Amanda no médico, mesmo a Amanda sendo menina. E essa é uma questão que é a mãe que tem que levar, não é o pai. Mas eu deixei abrir mão disso aí para poder ir trabalhar, ou seja, há um desequilíbrio. E mesmo estando dentro da igreja, você parece que não aprende. Você não se faz disponível para aprender, para entender, para sentar e praticar. Porque tem pessoas até que sabem, tem esses valores, mas não pratica esses valores. Então a minha prática era o quê? Eu dou prioridade ao trabalho. Né? Aí vamos assim, ó, pessoas viciadas no trabalho, abrindo mão de ter tempo com Deus e com a família. E como eu disse, em contrapartida temos aqueles que relegam, ou seja, negligenciam o trabalho, deixando ele em último lugar. Ó preguiçoso, como diz a palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior que o descrente, lá em 1 Timóteo 5,8, está falando do contexto sobre sustento material, sobre provisão das necessidades físicas. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É uma coisa muito simples. A gente não pode viver só no céu enquanto estiver aqui na terra. E nós não podemos viver só na terra e se esquecendo do céu, do provedor. Não podemos. Mas o que nós vemos é que as pessoas não conseguem se ajustar nessa verdade. As pessoas querem abrir mão de algo, eu preciso trabalhar, então eu vou deixar de cultuar por causa do meu trabalho. Hoje temos igrejas que abrem de manhã, abrem à tarde e abrem à noite. Você não tem desculpa para não cultuar a Deus. O que você tem de desculpa é porque você não tem uma vida devocional com Cristo. Verdade. Porque aonde você estiver, você consegue falar com o papai. Não tem como. Então não é coisa para nós negligenciarmos. O trabalho é necessário para o quê? Para o sustento. Para o quê? Trazer o mantimento para dentro da sua casa. Para você dar uma educação para os seus filhos. Para você investir na sua mulher. Porque é muito fácil a gente achar que casamento é só aquilo, mas há uma manutenção. E a manutenção é quando o marido investe na mulher e automaticamente esse investimento que ele faz nela, ela tem o retorno de investimento no seu cônjuge, no seu marido. Então nós precisamos ajustar e saber que o trabalho é necessário, mas ele não é prioridade antes da família. Tem muitas pessoas que têm abrido mão da sua casa, de ter um tempo com a família, porque não querem abrir mão do seu trabalho. E a gente entende que o quê? Por causa do pecado, o homem precisou começar a ter o retorno do mantimento, ter um retorno a partir do seu trabalho, do suor, do seu rosto, por causa do pecado. Então a necessidade, uma escala de valores é de que sim, depois da família precisa do trabalho. Porque, querido, ninguém vive de amor. Precisamos nos alimentar. Verdade. Preciso de colocar comida na mesa. É necessário porque nós estamos nessa terra. Precisamos manter a vestimenta. Porque às vezes o seu filho ou a sua esposa está andando de qualquer forma. E fica na dependência das outras pessoas. Porque você, marido, é preguiçoso ficar dentro de casa. Porque você, mulher, não dá valor para o seu marido. Ou você acha que você não precisa trabalhar. Nós estamos num tempo em que os dois precisam trabalhar a necessidade para investir nos filhos. Verdade. Mas se o marido trabalha e tem uma condição de manter a sua esposa e o seu filho, amém. Só que sabe um valor que tem se perdido? Às vezes o pai ou a mãe que tem uma vida no trabalho profissional em boa escala, financeiramente bem, às vezes vai trazer para o seu filho uma essência de um menino preguiçoso, de uma menina preguiçosa. E tem que entender, quando eu falo essa questão de trabalho, o trabalho está alinhado com o ensino, com a educação. Ou seja,
Porque o papai tem condição e a mamãe tem condição de investir no estudo, você tem que fazer o seu filho trabalhar sim. Porque senão ele vai achar que sempre vai ter um pai e uma mãe para quando ele não tiver nada, uma situação, até mesmo depois de casado, que vai bancar eles. Nós que temos que injetar valores sobre os nossos filhos, do valor do trabalho. Verdade. Aí vem a lei falando que não pode colocar criança para poder fazer nada, para não trabalhar. Querido, dentro da minha casa, minha filha tem as suas regras e ela faz coisas que, nossa, aprendeu com a minha sogra, aprendeu com a minha mãe, foi aprendendo e ela já pratica de lavar. Ela tem 10 anos, mas ela já pratica alguns hábitos dentro da minha casa. Não é imposto, é ensinando. Não é disciplinando com a correção dura, mas é em amor. Então, mostrando o seu governo, né? Isso, mostrando o seu governo. Então nós temos que trabalhar, sim. É uma necessidade. Depois da escala de família, é necessário, sim, o trabalho. Só que eu tenho que entender quem eu sou, primeiro que é Deus. Eu primeiro saber quem eu sou em Deus. Eu preciso cuidar e investir na minha família. E para esse investimento eu preciso do trabalho. E eu vou além. Esse investimento, esse seu trabalho, quando você não segue, quando você é preguiçoso, você está ferindo o princípio, que é investir no reino de Deus. Com o seu trabalho, com o bem financeiro que você vai depositar, a semente que você depositar no altar, na casa de Deus. Você precisa do trabalho para que a palavra do Senhor diz que fomos chamados também para poder abençoar os órfãos e a viúva. Preguiçoso, se não trabalha, não investe nem mesmo em você. Verdade. Como vai investir na sociedade? Como vai investir na sua comunidade? O que você tem deixado como legado, não só para sua família, não só para a comunidade cristã, mas para a comunidade onde você mora? Quais são os valores que você tem colocado? Como você vai ser lembrado, né? Como que você vai ser lembrado? Verdade. O pastor Daniel, né? Quando a gente fez o curso com ele, ele falou que a gente tem que fazer pelo menos 10%. 10% para a comunidade. E o que nós temos feito? O que você tem feito para a comunidade? Qual é o trabalho que você tem feito para a comunidade? Ou qual é o trabalho que você tem feito como igreja para a comunidade, né? E nessa escala de valores, né? Nessa escala de valores, nós vamos chegar até a igreja, né? Até a igreja do Senhor. Você quer que eu fale, né? Ele tá querendo que eu fale, eu já falei pra caramba, mas eu vou falar porque eu gosto muito disso. Né? Pode ficar aí. Por que eu gosto? Porque eu entendo assim. Quando eu sei quem é Deus na minha vida, quem é Cristo na minha vida, quando eu entendo isso, quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, quando eu, dentro de um governo, eu conduzo a minha família a um propósito, ao destino de salvação, quando eu, dentro do meu trabalho, do meu eu profissional, da minha vida profissional, eu consigo injetar valores financeiramente dentro da minha casa, investindo em família, dentro da minha comunidade cristã, na minha igreja e com a sociedade. Aí você fala, a igreja não deveria ser a última, mas eu quero dizer para você, se eu tenho todo o entendimento de quem Deus é na minha vida, a primeira igreja já está estabelecida. Eu sou a igreja de Cristo. Por que veio a igreja em quinto lugar? Porque é o momento onde eu vou me encontrar em comunhão. Como diz a palavra em Timóteo, a necessidade de nós estarmos bem ajustados como corpo de Cristo. Mas a igreja eu já sou dentro da minha casa. Sabe, toda essa situação momentânea desses períodos, dessa época, tem acontecido, é porque Deus tem permitido isso acontecer para nós nos ajustarmos como família. Entender os nossos valores. Levantar tempo de oração, tempo de busca dentro da nossa casa, porque é dentro da nossa casa uma conexão em secreto com o nosso Pai Celestial. Essa é a igreja que Deus está querendo avivar nesses últimos tempos. Uma igreja que não precisa de um microfone na mão, mas que está em secreto, buscando a Deus dentro dos seus lares. Levantando fogo que consuma toda adoração, todo ambiente de glória, trazendo glória de Deus para a terra, através da nossa comunhão dentro da nossa casa. Mas é necessário, a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, você pode ler aí, amor? Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer assim:
não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E que dia é esse? É o dia do Senhor. Então eu preciso estar ajustado. Querido, dentro da comunidade cristã que você vai, dentro da igreja cristã que você participa, que você faz parte do corpo, independente de que tenha pessoas que gostem de você, da sua postura ou não, você tem que ir para cultuar. Deixa eu explicar uma coisa para você. As pessoas às vezes não entendem o que é culto. Culto é render adoração, é levar oferta de gratidão ao Senhor na igreja. O problema é que o povo não entende o que é culto e eu vou lá para pedir, ou para ficar vendo o irmão, ou para murmurar do irmão, ou para perder os valores ali na igreja. Porque quando você entra sem propósito, você sai pior do que você entrou dentro da igreja. Se todo o povo, independente das suas preferências, das suas escolhas, entrasse na igreja com um propósito e fizesse o céu descer na terra, o país, o mundo não estaria passando pelo que está passando. Mas se está passando é porque o amor de Deus, Ele está fazendo com que nos atraia de volta para a casa do Pai. Verdade. Ou seja, está nos trazendo de volta, é aquilo que eu falei. Tem pessoas que dizem, eu aceito Cristo, eu sirvo a Cristo, eu sou membro de uma igreja. Só que ela não aceita o corpo, ou seja, ela não se dá com os irmãos, ela não se dá com o pastor. Porque, gente, é difícil sim lidar com pessoas, porque cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua personalidade, mas é necessário. Jesus, ele sabia que era o traidor, mas mesmo assim, ele estava envolvido com Judas. Forte. Querido, deixa eu dizer para você, há sempre que se envolver, há pessoas que são necessárias, sabe para quê? Para que se realize o ministério a qual Deus te chamou. Há pessoas que são específicas, que Deus coloca no seu caminho para ter uma amizade com você, íntima, para você contar os teus segredos. Assim foi Jesus. Jesus, ele soube exatamente dizer para quem ele ia dizer as coisas com intimidade. Pedro, Tiago e João. Era com eles que Deus tinha uma particularidade. Era com eles que Deus tinha uma intimidade. Então há necessidade, querido, de nós nos comportarmos como uma igreja bem ajustada e tendo Cristo como governo da igreja. Respeitando sim os seus líderes, o seu departamento, mas sabendo que ainda quem é a palavra e quem é o nosso governo é Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Então essas são a escala de valores que nós temos certezas e que acreditamos e que de fato é sobre as nossas vidas, que nós temos estabelecido dentro da nossa casa. Primeiro Deus, depois eu, depois minha família, depois automaticamente da família vem o trabalho e por último a igreja. Porque se eu sou igreja quando eu tenho Deus, se eu sou igreja porque eu reconheço quem eu sou, se eu sou igreja como família, se eu sou igreja no meu trabalho, eu consigo ser igreja como corpo de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pegou aí, irmão? Pegou qual é a escala de valor aí? Que você tem que estar inserido? Que você tem que estar dentro da palavra do Senhor? Deus, em primeiro lugar. Eu, família, trabalho. Aleluia, e igreja. Jesus. Verdade, Jesus. Que esta ministração ela possa te trazer lucidez para a sua vida e você entender quais são as escalas de valores que você tem que colocar dentro da sua família, dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Primeiramente, irmãos, Deus. Se nós não tivermos Deus como governante, nós não vamos para lugar nenhum. Amém, meus queridos? Eu quero dizer para você, casais extraordinários, eles vencem. Casais extraordinários, eles vão além. E você é um casal extraordinário. Você vai além. Amém? Eu quero te agradecer nesta noite. Quero louvar pela sua vida. Que Deus venha abençoar a cada um em nome de Jesus Cristo. Querido, só um recado. Nós vamos trazer uma live sexta-feira. Nós ia trazer quinta,
mas quinta-feira nós temos um curso online que nós se inscrevemos, tá? E não vai dar para trazer, vai ser no mesmo horário. Nós não temos como perder esse curso, mas na sexta-feira nós vamos estar trazendo uma ministração para você de novo, meus queridos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, abençoe cada um de vocês, aos pastores que estão conosco. Eu não vou falar o nome de todos, né? Se eu falar, eu vou deixar alguém aí triste, mas Deus abençoe a cada pastor, a cada pastora, a cada irmão, a cada diácono, a cada um que esteve conosco nesta noite. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Casais extraordinários, eles vencem em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, glória a Deus e aleluia.